Você sabe? 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 Você sabe? Olá, seguidores do canal TV Semas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver a última questão da avaliação diagnóstica SAB, que envolve problemas de equações do primeiro grau. Então fica até o final do vídeo. Dando continuidade à nossa resolução da avaliação diagnóstica, vamos hoje resolver a questão 10, que envolve equações do primeiro grau. Equações do primeiro grau com uma incógnita. A ilustração ao lado mostra uma balança de dois pratos equilibrada. Aqui nós temos a imagem de um pedaço de melancia com mais 2 kg nesse prato. E nesse outro prato nós temos 2 kg mais 2 kg mais 1 kg, totalizando aí 5 kg. Quando isso ocorre, a massa dos objetos colocados em um prato é igual à massa dos objetos que estão no outro prato. Então, quando os pratos estão equilibrados, significa dizer que a massa que está em um prato é igual à massa que está também no outro prato. E aqui nós temos uma pergunta. Quantos quilogramas tem um pedaço de melancia? Essa é fácil, não é verdade? Por quê? Observe que nesse prato nós temos um pedaço de melancia mais 2 kg. E nesse outro prato nós temos 2 kg, 2 kg e 1 kg. Então, se eu retirar esses 2 kg desse prato e esses 2 kg desse prato, a minha balança ela vai estar equilibrada. E aí a melancia vai ficar sozinha nesse prato. E nesse outro prato vão ficar 2 kg mais 1 kg. O que permite concluir que o pedaço de melancia pesa 3 kg. Está aqui minha resposta. Problemas como esse podem ser solucionados escrevendo e resolvendo uma equação. Então vamos aprender como escrever uma equação. Retomando o problema anterior, o problema da melancia, vamos dizer que x é a massa do pedaço de melancia, que é o número desconhecido. X mais 2 é a massa em um dos pratos, então é a massa desse primeiro prato aqui, o x, que é o valor desconhecido, mais 2 kg. E 5 é a massa no outro prato, então nesse segundo prato aqui nós temos 5 kg, 2 mais 2 mais 1. Então, minha equação vai ficar dessa forma, x mais 2 igual a 5. X mais 2 é justamente o peso que está no primeiro prato e 5 é justamente o peso que está no segundo prato. Dizemos que x mais 2 igual a 5 é uma equação de primeiro grau com uma incógnita. Nessa equação, o maior expoente da incógnita x é 1 e por isso dizemos que ela é do primeiro grau. Então, quando não temos expoente aqui na variável, ele é igual a 1. Por exemplo, se o expoente maior da variável fosse 2, seria uma equação do segundo grau. Se fosse 3, do terceiro grau e assim sucessivamente. A letra que representa o número desconhecido é a incógnita da equação. Lembrando que a letra pode ser x, y, z, qualquer letra. Uma equação é uma sentença matemática que expressa uma igualdade entre duas expressões algébricas. Então, em uma equação tem que ter uma igualdade e pelo menos uma variável, no caso a expressão algébrica, que é formada por letras ou letras e números, diferente da expressão numérica, que é formada somente por números. Observe que nessa equação, cada uma das expressões é um membro da equação e qualquer parcela desses membros é um termo da equação. Então, aqui na nossa equação x mais 2 igual a 5, tudo que está antes da igualdade é o meu primeiro membro. E o que está depois da igualdade é o meu segundo membro. Nesse caso aqui, x é um termo do primeiro membro, 2 é outro termo do primeiro membro. E 5 aqui é um termo do segundo membro. O que é uma solução de uma equação? Vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos pegar o exemplo que nós vimos anteriormente. Considere a equação x mais 2 igual a 5. Atribuindo a x o valor 5. Vamos atribuir aqui qualquer valor. Escolher aqui o número 5 para substituir aqui no lugar do x. Então, substituindo aqui o 5 no lugar do x, vai ficar dessa forma. Como era x mais 2, vai ficar 5 mais 2 igual a 5.
Fazendo aqui a soma do primeiro membro, 5 mais 2 é igual a 7, igual a 5. E aí observamos que 7 não é igual a 5, 7 é diferente de 5. Então concluímos que isso é falso. Vamos atribuir aqui outro número a x. Então vamos atribuir aqui o número 3. Então vai ficar assim, 3 mais 2 igual a 5. Somando aqui o primeiro membro, 3 mais 2 é igual a 5. E vai ficar 5 igual a 5. Então isso é verdadeiro. Vamos aqui atribuir outro valor a x. Vamos colocar aqui o número 10. Então vai ficar dessa forma. 10 mais 2 igual a 5. Somando aqui 10 mais 2 é igual a 12. E observe que 12 não é igual a 5, é diferente de 5. Então isso é falso. Então, quando uma equação se transforma em uma sentença verdadeira para um valor atribuído à incógnita, esse valor é chamado solução ou raiz dessa equação. Então, quando você atribui um valor à incógnita e torna-se um valor verdadeiro, esse valor é solução ou raiz da equação. Mas se o valor for falso, não é solução da equação. Então, como encontrar a raiz de uma equação? Para não ficar atribuindo valores à incógnita, vamos ver aqui como encontrar uma raiz de forma mais prática. Em uma equação, podemos adicionar o mesmo número aos dois membros da equação, subtrair o mesmo número aos dois membros da equação, multiplicar os dois membros da equação por um mesmo número e dividir os dois membros da equação por um mesmo número diferente de zero. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui nós temos 2 vezes x mais 3 igual a 9. Como eu já falei em aulas anteriores, tanto faz colocar essa multiplicação ou não entre um número e uma letra. Se ficar somente 2x mais 3 igual a 9 e 2 vezes x mais 3 igual a 9, é a mesma coisa. Então veja bem, para descobrir aqui o valor de x, eu tenho que ter somente ele antes da igualdade. E observe que eu tenho aqui uma soma e eu tenho um número multiplicando. Então eu tenho que eliminar aqui esses dois números para ficar somente o x antes da igualdade. Então observe o que é que eu vou fazer. Para eliminar esse 3 daqui, eu vou subtrair 3 aos dois membros, no primeiro e no segundo membro. Então observe o que eu fiz. Eu subtraí menos 3 aos dois membros justamente para eliminar esse 3 aqui. Porque 3 menos 3 vai cancelar, vai ser igual a zero. Então, eu coloquei menos 3 no primeiro membro e menos 3 também no segundo membro. Então, aqui, ó, subtraímos 3 aos dois membros. Então, veja bem como é que vai ficar. 2x igual a 6. Por quê? 3 menos 3 é 0 e 9 menos 3 é 6. Mas eu ainda não descobri o valor de x. Observe que tem um 2 multiplicando o x aqui. Então, eu tenho que eliminar esse 2. O que é que eu posso fazer? Para eliminar essa multiplicação aqui por 2, eu posso dividir pelo mesmo número que está aqui. Então, eu tenho que dividir também aos dois membros da equação. Então, veja como vai ficar. Então, como está 2x igual a 6, eu dividi os dois membros por 2. Por quê? Porque 2 dividido por 2 é igual a 1. Vai ficar justamente 1x. Aí já resolve o meu problema. Então, dividimos os dois membros por 2. Então, veja como vai ficar. 2 dividido por 2 aqui é igual a 1, 1x. Então, como eu falei, não precisa colocar o 1 aqui ao lado da letra. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, esse é o processo convencional, o processo tradicional, o processo correto de fazer. Vamos ver também o nosso processo prático. Então, aqui está a nossa equação 2x mais 3 igual a 9. Então, antes da igualdade, eu quero que tenha somente números que acompanham a variável. O que não acompanha a variável, eu vou jogar para o segundo membro trocando o sinal. Então, observe que o 2 aqui acompanha a variável x, mas o 3 não acompanha nenhuma variável, ou seja, nenhuma letra. Então, eu vou jogar para o segundo membro trocando de sinal. Como ele está aqui positivo, ele vai passar para o segundo membro negativo. Então, observe como vai ficar. 2x é igual a 9 menos 3. Então, se estava mais 3, passou para o segundo membro menos 3. Fazendo esse cálculo aqui, 9 menos 3, que é igual a 6, e permanece aqui 2x.
E aí, minha outra regra é o seguinte: todo número que está aqui multiplicando, ele passa para o segundo membro, só que dividindo. Então, vai ficar dessa forma. X vai ser igual a 6 dividido por 2. E aí, fazendo a divisão, 6 dividido por 2, x é igual a 3. Então, vocês podem resolver aí das duas formas. Então, vamos ver aqui outros exemplos. O exemplo 2. Menos 5x menos 12 igual a 10x. Nesse primeiro membro eu vou colocar mais 12 e nesse segundo membro também vou colocar mais 12. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Então adicionamos 12 aos dois membros. Então vai ficar dessa forma, menos 5x é igual a 10x mais 12. Porque menos 12 mais 12 é igual a zero. Então podemos cancelar aqui. Repetimos aqui menos 5x e no segundo membro ficou 10x mais 12. Agora eu tenho que eliminar esse 10x. Para isso eu vou subtrair menos 10x dos dois membros. Como aqui está mais 10x, eu vou colocar menos 10x no primeiro membro, também no segundo membro. Então vai ficar dessa forma. Então vai ficar menos 5x menos 10x aqui no primeiro membro. E aqui ficou 10x mais 12 menos 10x também no segundo membro. Subtraímos 10x dos dois membros. Então vai ficar dessa forma. Menos 15x é igual a 12. Por quê? Nesse segundo membro aqui, ó, 10x e menos 10x eu posso cancelar. Então ficou somente 12 no segundo membro. E menos 5x menos 10x, lembrando da aula anterior, números inteiros, sinais iguais aqui, ó, negativo e negativo, soma os números em módulos. O módulo de menos 5 é 5, o módulo de menos 10 é 10, então 10 mais 5 é igual a 15. E repetimos o mesmo sinal, porque os sinais são iguais, então vai ficar aqui menos 15. Não encontramos o valor de x ainda, então observe que o menos 15 está multiplicando. Para eliminar esse menos 15, basta você dividir por menos 15 os dois membros. Então vai ficar dessa forma. Menos 15 dividido aqui nesse primeiro membro e menos 15 dividindo aqui nesse segundo membro. Então o que nós fizemos aqui? Dividimos os dois membros por menos 15. Então vai ficar dessa forma. X igual a menos 4 quintos. Porque menos 15 dividido por menos 15 é igual a 1x. E aqui eu fiz uma simplificação. Qual o número que divide o 12 e o 15 ao mesmo tempo? O 3. 12 dividido por 3 é igual a 4 e 15 dividido por 3 é igual a 5. Lembrando que o 12 ele é positivo e na divisão, sinais diferentes, meu resultado é negativo. Então aqui, ó, positivo com negativo, negativo. Então meu resultado aí é menos 4 quintos. Vamos fazer também um processo prático. Aqui nós temos nossa equação, menos 5x menos 12 igual a 10x. Como eu falei, antes da igualdade eu quero somente números que possuem variável. E depois da igualdade, o que não possui variável. Então, esse menos 12 aqui não tem nenhuma variável acompanhando, então eu posso jogar para o segundo membro com sinal contrário. E esse 10x aqui, que possui a variável, eu posso jogar para o primeiro membro, também com sinal contrário. Então, observe como vai ficar. Menos 5x vai permanecer aqui, ó, antes da igualdade, o mesmo sinal. Aqui vai ficar menos 10x. Por quê? Porque o 10x é positivo, ele passou aqui para o primeiro membro negativo. E o menos 12 está negativo, passa para o segundo membro positivo. Menos 5x menos 10x é igual a menos 15x. E repetimos aqui o 12. Como o menos 15 está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar assim, ó, x vai ser igual a 12 dividido por menos 15. E aqui eu faço a minha simplificação, dividindo aqui por 3. 12 dividido por 3 é igual a 4 e 15 dividido por 3 é igual a 5. Positivo com negativo vai ser negativo. E aí nós temos o valor de x menos 4 quintos. Então aqui estão as duas formas de resolver essa equação do primeiro grau. Então vamos resolver aqui o exemplo 3. 3 que multiplica x menos 2 mais 2 igual a 11.
Nesse caso aqui, vamos aplicar a propriedade distributiva. Vamos multiplicar 3 vezes x e 3 vezes menos 2. Então, olha como vai ficar. 3 vezes x é igual a 3x. 3 vezes menos 2 é igual a menos 6. Repetimos aqui, mais 2 igual a 11. Então, aqui nós podemos resolver menos 6 mais 2, visto que o 6 não possui variável, o 2 também não possui. Então, podemos fazer tranquilamente essa parte. Então, vai ficar assim, ó, 3x menos 6 mais 2. Lembrando lá da aula anterior, sinais diferentes, subtraímos os valores em módulo. O módulo de menos 6 é 6, o módulo de 2 é 2. Então, 6 menos 2, 4. E dá o valor do maior número em módulo. Então, o maior número em módulo é o 6 e ele está negativo. Então, por isso que vai ficar menos 4, igual a 11. Então, agora vamos eliminar o menos 4, adicionando 4 aos dois membros. Então, veja como vai ficar, ó, mais 4 no primeiro membro e mais 4 também no segundo membro. Então, aqui nós adicionamos 4 aos dois membros. Então, vai ficar dessa forma. 3x, porque menos 4 mais 4 nós cancelamos, é igual a zero. É igual, e 11 mais 4 é igual a 15. Ainda não encontramos o valor de x. Para isso, temos que dividir por 3 os dois membros. Então, vai ficar dessa forma. 3x dividido por 3 é igual a 15 dividido por 3. Aqui nós dividimos os dois membros por 3. Fazendo aqui essa divisão, 3 dividido por 3 é igual a 1, 1x, e 15 dividido por 3 é igual a 5. Aqui nós encontramos o valor de x. Vamos ver também o nosso processo prático. Está aqui nossa equação. Vamos aplicar a propriedade distributiva. Então, vai ficar dessa forma. 3 vezes x é igual a 3x. 3 vezes menos 2 é igual a menos 6. Repetimos aqui, mais 2 igual a 11. Então, aqui observe que o menos 6 não possui variável e o 2 também não. Então, podemos jogar para o segundo membro com o sinal contrário. Se está menos 6, passa mais 6. Se está mais 2, passa menos 2. Então, veja como vai ficar. 3x continua aqui, ó, antes da igualdade. O 11 continua com o mesmo sinal. Como está menos 6, passa para o segundo membro mais 6. Como está mais 2, passa menos 2. Lembrando que aqui eu posso fazer logo direto, ou então somar 11 mais 6, depois subtrair 2, fica a seu critério. Então, vai ficar dessa forma. 3x é igual a 11 mais 6, 17, menos 2, 15. E todo número que está multiplicando aqui, ó, ao lado da letra, ele passa dividindo. Então, vai ficar dessa forma. X é igual a 15 dividido por 3. Fazendo aqui essa divisão, 15 dividido por 3, o valor de x é igual a 5. Esse também foi o meu processo prático. Equações e resoluções de problemas. Então, aqui nós vamos ter alguns problemas, vamos equacionar e depois resolver. Então, vamos aqui ao problema 1. A soma de um número com o seu triplo é igual a 48. Qual é esse número? Então, equacionamos o problema proposto indicando o número desconhecido por x. Então, vamos dizer que x é um número desconhecido. Aqui ele fala do seu triplo. É o triplo do número desconhecido. Se o número é x, então o seu triplo será 3x. Então, vai ficar dessa forma. 3x será o triplo do número desconhecido. E aí, montamos a equação da seguinte maneira. X mais 3x, porque ele fala que a soma de um número com seu triplo. O número é esse número desconhecido e o triplo é o triplo do número desconhecido. Então, vai ser igual a 48. Então, está aqui montada a nossa equação. Agora é só resolver. Olhando aqui, observamos que antes da igualdade está justamente os números que possuem variável. Então, não precisa trocar de membro. E aqui o 48 não possui variável, já está no segundo membro, não vai fazer troca nenhuma. Então, aqui nós vamos resolver. Ó, x mais 3x eu posso somar tranquilamente. Meu resultado vai ser 4x, igual a 48. Como esse 4 está multiplicando, passamos a dividir. Então, vai ficar 48 dividido por 4,
Fazendo essa divisão, 48 dividido por 4, 12. Então, nós descobrimos esse número desconhecido, x igual a 12. Então, vamos ver aqui o problema 2. A última apresentação do Circo Mágico foi um sucesso. Compareceram 1.784 pessoas e havia 140 crianças a mais que o dobro da quantidade de adultos. Quantas crianças assistiram a essa apresentação? Então, observe que nós temos um total de 1.784 pessoas entre crianças e adultos. Sabemos que a quantidade de crianças é igual a 140 mais o dobro da quantidade de adultos. Então, vamos equacionar aqui o nosso problema. Então, equacionamos o problema proposto indicando o número de adultos por x. Então, vamos dizer que x é o número de adultos. Como ele fala no dobro da quantidade de adultos, vamos dizer que 2x é o dobro do número de adultos. E aí o número de crianças vai ser 140 mais o dobro da quantidade de adultos. Então, o número de crianças vai ser 2x mais 140. Então, com essas informações aqui, nós já podemos montar a nossa equação. Então, o número de adultos adicionado ao número de crianças é igual a 1.784 pessoas. Juntando aí a quantidade de adultos e crianças, vai dar esse valor total. Então, vamos resolver a nossa equação. X, que é a quantidade de adultos, mais 2x mais 140, que é a quantidade de crianças. Observe aqui, ó, 2x mais 140 é o número de crianças. E somando a quantidade de adultos mais a quantidade de crianças, vai dar um total de 1.784. Observe que aqui eu não vou aplicar a propriedade distributiva, porque aqui não é uma multiplicação, é uma soma. Então, eu posso retirar aqui do parênteses fazendo o jogo de sinal, sem problema nenhum. Então, vai ficar assim, ó, x. O 2x aqui ele é positivo, ó. Positivo com positivo vai sair positivo. E o 140 também é positivo. Então, ó, positivo com positivo vai sair positivo. Então, vai ficar x mais 2x mais 140 é igual a 1.784. Como eu falei, resolvendo pelo processo prático, antes da igualdade, vou deixar somente o que tem variável, o x e o 2x. O que não possui variável, eu vou jogar ele para o segundo membro. Então, observe que o 140 aqui, ó, não possui variável, eu vou passar ele para o segundo membro, só que ele está positivo, eu vou passar negativo. Então, vai ficar dessa forma, ó. X mais 2x permanece do mesmo jeito. É igual a 1.784, está mais 140, passa para cá, menos 140. Agora eu vou somar aqui, ó, x mais 2x é igual a 3x. 1.784 menos 140 é igual a 1.644. Como esse 3x está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 1.644 dividido por 3. Fazendo aqui essa divisão, encontramos 548. Mas observe bem, x é igual a 548. E x é o número de adultos. E a pergunta da questão é quantas crianças assistiram a essa apresentação. Então, não resolvemos nosso problema ainda. Então, aqui ó, é o número de adultos. Então, o número de crianças está aqui, ó, 2x mais 140. Então, eu vou substituir esse x por 548, que é a quantidade de adultos, e vai ficar dessa forma. Ó, entre um número e uma letra, eu sei que sempre tem um sinal de multiplicação. Então, vai ficar 2 vezes 548 mais 140, repetindo aqui. Ó. Lembrando que a preferência da multiplicação, vou fazer aqui primeiro. 2 vezes 548 é igual a 1.096. Repetimos aqui mais 140. E para finalizar aí, somando aí 1.096 mais 140, encontramos 1.236. Então, compareceram aí nessa apresentação 1.236 crianças. Então, vamos resolver a questão 10, a última questão da avaliação diagnóstica. No final de semana, Cecília assistia a uma série na TV. Em um episódio, um personagem enviou um enigma para outro, que continha a seguinte informação: a diferença entre o triplo de um número e 90 é igual a esse número somado com 48. Curiosa, Cecília decidiu desvendar.
qual foi o número encontrado? E aqui nós temos as alternativas 69, 21, 135 e 138. Vamos aqui à nossa resolução. Equacionamos o problema proposto indicando o número desconhecido por x. Então, x é o número desconhecido. Mas observe que no problema ele fala do triplo de um número, ou seja, o triplo desse número desconhecido. Já vimos no slide anterior que o triplo de um número desconhecido é 3x. Então, 3x é o triplo desse número desconhecido. E aqui já dá para a gente montar a nossa equação e resolver. Então, vai ficar dessa forma. 3x menos 90, porque ele fala a diferença. A diferença significa subtração. Então, a diferença entre o triplo de um número, o triplo de um número é 3x e 90. Então, 3x menos 90 é igual, está aqui, igual a esse número. Que número é esse? X somado com 48, mais 48. Então, vamos fazer aqui pelo processo prático. Vamos deixar o que tem variável antes, no primeiro membro, né, antes da igualdade, e o que não tem variável no segundo membro. Então, observe que o 3x já está aqui no primeiro membro, mas esse x está no segundo, então eu posso passar ele para o primeiro membro. Como ele está positivo, passa negativo. E esse 90, que não tem variável, como ele está negativo, ele passa somando. Então, vai ficar dessa forma. 3x menos x, está aqui mais x, passa menos x, é igual a 48, está menos 90, passa mais 90. Então, resolvendo aqui, 3x menos x é igual a 2x, 48 mais 90 é igual a 138. Não encontramos o valor de x ainda. Então, como esse 2 está multiplicando, ele passa a dividir. Então, vai ficar dessa forma. 138 dividido por 2. Fazendo essa divisão, encontramos o valor de x igual a 69. E aí, vamos marcar aqui a nossa alternativa correta, letra A. Então, gente, chegamos ao fim aí da nossa resolução da avaliação diagnóstica. Espero que tenham gostado. Tá em dúvida? Volta lá na aula 1, aula 2, aula 3. Revisa os conteúdos para resolver as provas SAB que vem por aí. Então, um grande abraço para vocês e foi um prazer participar aí da TV SEMAS fazendo a resolução dessas questões.